Bem-vindos ao The Debate. A discussão de hoje mergulha numa das questões mais acaloradas e, eu diria, fundamentais no mundo do planejamento de projetos. É uma daquelas que separa filosofias de trabalho e, francamente, muitas vezes, distingue os profissionais que entendem a fundo a mecânica de um cronograma daqueles que apenas seguem tradições ou, assim, o que parece mais conveniente no momento. Exato. O debate gira em torno de uma pergunta que parece simples, mas não é. Quando a obra avança fora da sequência que foi planejada, o que o cronograma deve fazer? A questão que a gente vai analisar é a seguinte: o cronograma deve ser como um fotógrafo, registrando a realidade do campo exatamente como ela acontece, mesmo que seja caótica? Ou ele deve ser um arquiteto, cuja planta original precisa ser respeitada para garantir a integridade da estrutura, denunciando qualquer desvio? É uma metáfora perfeita. De um lado, eu vou argumentar que a abordagem da lógica retida, ou retained logic, é o único método que garante a integridade do cronograma como uma ferramenta de engenharia. É a defesa, assim, da planta do arquiteto. E do meu lado, vou defender que a sobrescrita do progresso, a Progress Override, é uma ferramenta pragmática e, quer saber, indispensável. Eu defendo que o cronograma deve ser, antes de mais nada, uma fotografia fiel do que acontece na realidade, por mais imperfeita que ela seja. Eu entendo a atração pelo pragmatismo, de verdade. Mas a minha posição é que um cronograma não é um mero relatório de status. Ele é, em sua essência, um modelo de engenharia preditivo. A sua função mais nobre não é dizer onde nós estamos, mas sim prever para onde vamos e qual o impacto de cada passo que damos. Permitir que ele simplesmente absorva erros de sequência, como o Progress Override faz, é como permitir que um operário construa uma parede no terceiro andar antes da fundação estar pronta e depois a gente redesenhar a planta para dizer que aquilo sempre foi o plano. Isso destrói a integridade do modelo. O não uso da lógica retida é considerado por muitos um dos riscos metodológicos mais graves, porque o cronograma deixa de ser engenharia e passa a ser basicamente a reprodução do improviso. Ele gera caminhos críticos falsos e projeções que, sinceramente, não valem o papel em que estão impressas. A função do cronograma é ser o sistema de alarme do projeto. Ele deve denunciar o erro, nunca acomodá-lo. A lógica retida faz exatamente isso. Ela expõe a não conformidade e calcula o impacto real daquele desvio, sem deformar a lógica do plano. É por isso que a AACE International, que é a maior autoridade no assunto, define a lógica retida como método preferencial para análises forenses de atraso. Porque quando o projeto acaba no tribunal, o juiz quer ver a planta original e os desvios, não uma planta que foi redesenhada para esconder os problemas. Entendo, mas eu venho de um lugar completamente diferente. A sua visão do cronograma como uma peça de engenharia pura é, assim, bonita na teoria, mas ela falha no teste mais importante, a realidade. A principal função de um cronograma no dia a dia não é ser uma peça forense, é ser uma ferramenta de comunicação e gestão. A filosofia tem que ser siga o campo. O que acontece na obra é a verdade, e o plano deve se curvar a ela, e não o contrário. Vamos a um exemplo clássico, que o Project Controls Institute cita. Um projeto de dragagem. O trabalho físico de dragar o canal podia começar. Sabe, as máquinas estavam lá, a equipe pronta, mas havia uma dependência no cronograma. A emissão de uma licença, um mero papel. O papel atrasou, mas o gerente de campo, de forma pragmática, viu que podia começar o trabalho em outra área sem risco nenhum. O que o seu método faria? Manteria a lógica e criaria um atraso artificial gigantesco em todo o projeto, penalizando a equipe por ter sido proativa. O Progress Override, a sobrescrita do progresso, forneceu o resultado mais sensato. Ele permitiu que o cronograma refletisse a verdade. O trabalho físico avançou. Se uma parede foi pintada antes da hora, porque a equipe de pintura ficou ociosa e era melhor usá-la do que mandá-la para casa, o cronograma tem que aceitar essa realidade. Em projetos acelerados, isso é a norma. É sobre manter o projeto em movimento, evitar gargalos burocráticos criados pelo software. É a ferramenta do gerente experiente, aquele que sabe que o mapa não é o território. Mas aí você toca num ponto que é crucial.
Você diz que o cronograma precisa aceitar a realidade. Só que a lógica retida não nega a realidade. Ela contextualiza e calcula suas consequências. Esse atraso artificial que você menciona não é artificial. É o cálculo da dívida técnica que o projeto acabou de adquirir. Peraí, dívida técnica. Que dívida existe em realizar um trabalho que precisava ser feito de qualquer maneira e talvez até de forma mais eficiente? Isso soa como um jargão de planejador para justificar a rigidez de um plano que já se provou inadequado. De forma alguma. Pense nisso como um empréstimo. Ao executar uma atividade fora de sequência, você pega um atalho. Você obtém um ganho imediato, o progresso físico, que é o dinheiro do empréstimo. A sobrescrita do progresso olha para isso e diz: ótimo, estamos mais ricos. Ela registra o dinheiro no caixa e ignora o contrato do empréstimo. A lógica retida é a contadora que diz: calma, sim, esse dinheiro entrou, mas agora nós temos uma dívida. A lógica do nosso plano financeiro foi quebrada e essa dívida vai ter juros. A aprovação burocrática da dragagem pode não ter impedido o trabalho físico imediato, mas talvez ela seja um pré-requisito legal para o pagamento da primeira medição. Ou talvez a falta dela gere uma multa contratual mais tarde. A lógica retida não cria o atraso, ela calcula os juros futuros dessa dívida que você acabou de contrair. A sobrescrita do progresso simplesmente rasga o contrato do empréstimo e finge que a dívida não existe. E, bom, todos nós sabemos o que acontece com dívidas ignoradas, né? Elas voltam para te assombrar e muitas vezes de forma catastrófica. Ok, eu entendo a sua analogia, mas ela parte do pressuposto de que toda quebra de lógica gera uma dívida. E se a lógica original estava simplesmente errada ou subótima? Projetos são dinâmicos. A sequência ideal no papel pode se provar totalmente ineficiente no campo. Você está me dizendo que, se uma equipe inteira de montagem está ociosa, pronta para instalar um equipamento que chegou antes da hora, você, como gerente, mandaria todo mundo para casa, pagando por ociosidade, só para seguir a pureza da lógica do cronograma? Qual o custo real disso, na ponta do lápis, em comparação com a sua dívida técnica teórica? Essa é uma falsa dicotomia. A gestão profissional não é uma escolha binária entre seguir cegamente o plano ou abraçar o caos. A terceira e correta via é registrar o desvio, analisá-lo e tomar uma decisão consciente de replanejamento. O que a lógica restrita faz você exatamente isso, ela mostra no cronograma. Atenção, executamos a atividade X antes da Y violando a lógica. O impacto disso no prazo final, mantendo todo o resto como está, é de Z dias. Com essa informação na mão, o gerente profissional pode tomar uma decisão informada. Ele pode dizer: ok, o impacto é real. Vamos formalmente alterar a lógica do plano, criar uma revisão da linha de base e comunicar a todos a nova estratégia. Ou ele pode dizer: o impacto é inaceitável, essa quebra de sequência vai nos custar caro no futuro, vamos reverter o que for possível. O que ele não pode fazer é o que a sobrescrita do progresso permite: varrer o problema para debaixo do tapete. A sua flexibilidade é, na verdade, uma licença para a indisciplina. Ela destrói a rastreabilidade e a capacidade de aprender com os erros. Mas essa análise toda, essa burocracia de replanejamento leva tempo. Em um projeto complexo, as coisas mudam diariamente. Se a cada pequeno desvio de rota tivermos que parar, rodar cenários, aprovar uma nova linha de base, o projeto para. A equipe de planejamento vira um gargalo em vez de um facilitador. A sobrescrita do progresso permite que o cronograma se mantenha como um documento vivo, um espelho da realidade. A Tensks Consulting, embora alerte sobre os riscos, reconhece que o uso do override resulta em um cronograma de duração mais curta. E para um diretor, para um cliente, ver um prazo mais curto baseado no que já foi feito é muito mais valioso do que um prazo mais longo baseado numa teoria que na prática já foi quebrada. O debate aqui é sobre a utilidade da ferramenta no agora. E essa visão do agora é perigosamente míope. A principal função do cronograma não é agradar o diretor com uma data mais curta hoje,
É dar a ele a previsão mais honesta possível para que ele possa tomar decisões estratégicas para o amanhã. Ao se moldar ao erro de execução, como a sobrescrita faz, o cronograma se torna uma ficção operacional. O caos do presente contamina toda a previsão futura. Você não está comunicando o status, você está validando um desvio sem entender as suas consequências. O modelo deixa de ser uma ferramenta de engenharia e se torna apenas um diário de bordo do improviso. É a diferença entre pilotar um avião com instrumentos que mostram a rota correta e os desvios e um painel que simplesmente diz voando, enquanto você se dirige a uma montanha. Ok, vamos ser práticos. Se é um método tão problemático, por que a Oracle, a criadora do Primavera P6, que é a ferramenta mais usada no mundo para projetos complexos, oferece as duas opções de forma neutra? A documentação não diz use a lógica retida e cuidado com essa outra opção perigosa. Ela descreve a mecânica de ambas e deixa a escolha para o planejador. Isso, por si só, legitima a sobrescrita do progresso como uma opção válida. É uma ferramenta no cinto de utilidades do profissional experiente, que sabe quando e como usá-la. Não é um erro, é uma alternativa contextual. Mas a neutralidade de um fornecedor de software nunca foi e nunca será um endosso metodológico. O trabalho da Oracle é vender um software com o máximo de funcionalidades possível para atender a todos os tipos de usuários, dos mais aos menos sofisticados. A sua caixa de ferramentas pode vir com um martelo ou uma chave de fenda. Você pode até usar o cabo da chave de fenda para bater um prego, mas isso não a torna a ferramenta correta para o serviço, certo? A comunidade de especialistas, a AAC, planejadores forenses como Ron Winter, consultorias sérias, é enfática. Para controle de projetos com governança, para análise de pleitos e para qualquer situação que exija rastreabilidade e defesa do cronograma, a lógica retida é o padrão. Muitos contratos de grandes projetos proíbem explicitamente o uso do Progress Override. Por quê? Porque os donos dos projetos sabem que essa opção pode ser usada para mascarar atrasos e manipular o caminho crítico. Ferramentas mais vigorosas como o Spider Project são projetadas para operar prioritariamente no modo de lógica retida, e o manual adverte que outras configurações comprometem a integridade do modelo. A questão não é o que a ferramenta permite, mas o que a boa prática de engenharia exige. Isso separa quem entende a fundo a metodologia de quem apenas aprendeu a clicar em botões. Você fala em boa prática de engenharia como se projetos fossem construídos no vácuo. Essa rigidez ignora a natureza humana e, caótica da execução. A sobrescrita do progresso oferece a flexibilidade para o gerente se adaptar, para aproveitar uma oportunidade, para manter o moral da equipe alto mostrando avanço real. É a diferença entre gerenciar um plano estático, um artefato de museu, e liderar um empreendimento dinâmico e vivo. Às vezes, a melhor decisão de gestão é justamente quebrar a lógica planejada para atingir um resultado melhor. A sua abordagem prende o gerente a um plano que pode não ser mais a melhor estratégia. O que você chama de liderar um empreendimento dinâmico, eu chamo de acomodação ao caos. A verdadeira liderança e gestão profissional não é ignorar o desvio, é o contrário, é ter a coragem de encará-lo, a disciplina para registrá-lo como uma não conformidade, a competência para analisar seu impacto, algo que, eu repito, só a lógica retida permite fazer de forma íntegra, e então a sabedoria para tomar uma decisão consciente sobre como proceder. A sobrescrita do progresso é o caminho fácil. É o equivalente a ver um resultado ruim no exame de sangue e rasgar o exame para não ter que lidar com a má notícia. É uma falsa agilidade que sacrifica a disciplina, o controle e, mais importante, o aprendizado. A gestão profissional não se adapta ao caos, ela o gerencia. E para gerenciar, você precisa de dados íntegros, não de um modelo corrompido que te diz o que você quer ouvir. Para concluir, a minha posição é que, diante da realidade complexa e muitas vezes imprevisível de um projeto, o cronograma deve ser um documento vivo, um reflexo honesto do progresso real. A sobrescrita do progresso fornece o pragmatismo necessário para evitar que o plano se torne uma ficção burocrática desconectada da execução.
Ela prioriza a verdade do que foi construído sobre a pureza teórica do que deveria ter sido, mantendo a equipe focada no avanço e fornecendo aos gestores uma visão clara do status atual para tomar decisões imediatas. É a ferramenta do praticante, não do teórico. E eu reafirmo que o verdadeiro valor de um cronograma reside em sua integridade como um modelo preditivo e uma ferramenta de controle. A lógica retida é o único método que preserva essa integridade, expondo desvios e permitindo uma gestão responsável e transparente de suas consequências. A sobrescrita do progresso oferece uma visão otimista e conveniente no curto prazo, mas ao custo de corromper a base lógica do plano, tornando inútil para previsões confiáveis, auditorias ou análises futuras. No final, a escolha se resume ao que se espera do profissional de planejamento: ser um mero documentarista do improviso ou uma engenheira que projeta e controla o futuro do projeto com rigor e disciplina. Fica claro que a tensão entre refletir a realidade imediata, ser o fotógrafo, e manter a integridade do modelo lógico, ser o arquiteto, é central para a prática de planejamento. Não é apenas uma configuração de software. É uma definição da própria filosofia de controle do projeto. E a escolha entre essas abordagens revela muito sobre como um profissional ou uma organização enxerga a diferença entre simplesmente fazer o trabalho e gerenciar o projeto com excelência técnica. O material que exploramos hoje oferece um ponto de partida profundo para essa análise essencial.